Aquele que nascer 2 vezes só vai morrer uma vez. Agora, aquele que rejeitar o novo nascimento e rejeitar a salvação em Cristo, haverá de provar a segunda morte. Apocalipse capítulo 20, versículos 11 a 15, nos apresenta aí, não é, o julgamento, o juízo final, que é também conhecido como o julgamento do trono branco, e o julgamento que nós podemos dizer, e vamos depois explicar melhor isso, o julgamento dos ímpios, porque os salvos, a Bíblia é clara ao dizer que não entram em juízo. João capítulo 5, versículo 24, o Senhor Jesus foi muito claro quando ele disse que aquele que ouve as minhas palavras e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Ou como diz a versão atualizada, que tem uma precisão maior nesse caso em relação ao termo grego que ali aparece, que é um termo forense, né? Não entra em juízo, o termo ali é forense, ou seja, significa que o servo de Deus, a serva do Senhor, nunca haverá, se permanecer fiel, se permanecer no Senhor, nunca haverá de participar de um julgamento escatológico, não é? Na qualidade de réu. Falando em julgamento escatológico, nós estamos falando de todos aqueles julgamentos que vão acontecer após o arrebatamento da igreja. Então, após o arrebatamento da igreja, nós vamos ter alguns julgamentos. Nós vamos ter, por exemplo, o tribunal de Cristo, que não é para efeito de condenação, mas é para efeito de galardão, não é? Porque nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Nós teremos o próprio julgamento de Israel, que vai acontecer no período tribulacional, o julgamento dos gentios ou das nações, que vai acontecer logo após o período tribulacional, quando Jesus voltar com a igreja e pisar na terra. É aquele julgamento que se menciona lá em Mateus, no capítulo 25, no final do capítulo, quando o justo juiz ele vai apartar, diz a Bíblia, os bodes das ovelhas, né? Ou seja, as nações que vão ser chamadas ali de bodes e as que vão ser chamadas de ovelhas, ou os representantes dessas nações. Ou seja, em outras palavras, aqueles que se aliarão ao anticristo contra Israel e aqueles que não tomarão parte no levante do anticristo contra Israel na chamada batalha do Armagedon. Esse é o julgamento das nações. Depois, após o milênio, haverá o julgamento final de Satanás e suas hostes, e aí sim vem o último grande julgamento, o julgamento do trono branco ou juízo final, que é o que nós estamos aqui mencionando. Alguns pontos importantes precisam ser considerados sobre o trono branco. O trono branco é um julgamento final que todos os pecadores mortos sem a salvação em Cristo, isto é, aqueles que rejeitaram esta preciosa salvação, comparecerão então diante desse justo juiz, que é o próprio Senhor Jesus, a fim de ouvir a sentença. A sentença, Jesus já adiantou qual será, lá em Mateus capítulo 7, versículo 23. Em Mateus capítulo 7, versículo 23, aliás, a partir do versículo 21, Jesus trata do juízo final. Quando ele diz, nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Porque muitos me dirão naquele dia, veja, muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos em teu nome? Em teu nome não fizemos maravilhas? Em teu nome não expulsamos demônios, digo, e em teu nome não fizemos muitas maravilhas? E o justo juiz, que será o Senhor Jesus naquele grande dia, lhes responderá, apartai-vos de mim, que eu nunca vos conheci. Interessante, que ele não dirá não vos conheço, mas nunca vos conheci, porque o verbo conhecer aí não é no sentido que nós usamos hoje, não é? Oh, muito prazer,
nice to meet you, como dizem os americanos, prazer em conhecê-lo. Não, é no sentido de ter um relacionamento com alguém, um relacionamento aprovador. Há muitas pessoas hoje em dia que dizem que estão fazendo algo para Deus ou em nome de Deus, e essas pessoas vão chegar naquele dia querendo se justificar. Mas o Senhor lhes dirá abertamente: apartai-vos de mim, que eu nunca vos conheci. Em outras palavras, eu nunca aprovei a vossa obra. Vocês viviam que faziam isso, faziam aquilo, mas nunca eu vos conheci, eu nunca aprovei a vossa obra. Ou seja, ali vai ser uma referência, claro, aos falsos obreiros, aos apóstatas, que lamentavelmente muitos têm apostatado da fé e se desviado da verdade. Então, em primeiro lugar, o trono branco é um julgamento de todos os pecadores. Segundo, ninguém será condenado injustamente. Não é? Aliás, o livro de Apocalipse, no capítulo 21, versículo 8, deixa claro quem são os condenados do trono branco. Não é? A Bíblia diz: quanto aos tímidos, aos incrédulos, aos abomináveis, aos fornicários, aos feiticeiros, aos idólatras e a todos os mentirosos, a sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre, o que é a segunda morte. Então, Apocalipse 21 e 8, depois também Apocalipse 22, versículos 14 e 15, também deixam claro, né, que ficarão de fora os cães, os feiticeiros, todo aquele que ama e pratica a mentira. Então, estes são aqueles que serão condenados no juízo final. Esse julgamento não dá a entender, ao contrário do que se pensa, que as pessoas poderão se justificar por meio das suas obras a fim de obter ali absolvição. Porque o texto diz que os ímpios serão condenados conforme as suas obras. Mas esses que serão condenados conforme as suas obras é porque rejeitaram a graça de Deus. Porque a única maneira de a pessoa ser salva é pela graça. A Bíblia diz: pela graça sois salvos, por meio da fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras para que ninguém se glorie. Outro ponto importante: eles são aqueles que estarão mortos, a Bíblia deixa claro que é o julgamento dos mortos, e os mortos ímpios. Por que nós sabemos que são ímpios? Porque os outros mortos fazem parte da primeira ressurreição e já terão ressuscitado. Né? O texto é muito claro, Apocalipse capítulo 20, versículos 1 a 4, e depois, se continuarmos a leitura até o versículo 6 também, esses condenados não ressuscitarão no dia do arrebatamento da igreja, nem antes do milênio, porque a primeira ressurreição, claro, grosso modo, ela contempla pelo menos dois momentos. No arrebatamento, quando o Senhor ainda estará nos ares e os mortos em Cristo serão transformados e irão ao encontro do Senhor nos ares, e após a grande tribulação, antes do milênio, haverá mais uma ressurreição que faz parte da primeira. A primeira, nós temos dito aqui, que é uma modalidade, não é um evento único, é uma modalidade que contempla momentos diferentes. E nesse segundo momento, por assim dizer, ali, após o período tribulacional, Jesus já vai estar com os dois pés na terra, e os que vão ressuscitar ali são os mártires do período tribulacional. Não é mais a igreja por ocasião do arrebatamento, mas são os mártires. A Bíblia deixa claro que são aqueles que foram ou que terão sido degolados, né? Terão sido mortos por ocasião do período tribulacional pelo anticristo. Agora, uma pergunta aqui só para resumir e concluir essa resposta, para ela não ficar muito longa, né? Por que os salvos não serão julgados ali? Porque eu estou dizendo que é o julgamento dos ímpios. Mas alguém poderá argumentar: não, ali vão se abrir os livros, né? Abrir-se-ão os livros, e tem vários livros, e tudo está registrado. Então, os salvos vão ser também, vão ter que receber uma sentença. Claro, a sentença não condenatória, porque eles estão salvos. Veja, vou aqui enfatizar que os salvos vão participar desse julgamento, mas não na qualidade de réus. Jesus disse: aquele que vencer se assentará comigo no meu trono. E nós vamos julgar, vamos participar do julgamento,
mas não na qualidade de réus. Réus ali no juízo final serão apenas os ímpios, os abomináveis, os fornicários, os mentirosos, os idólatras. São esses, a Bíblia deixa muito claro, né? Então, veja bem, por que os salvos não serão julgados ali? Recapitulando, eu citei os vários julgamentos que acontecerão antes do julgamento do juízo final, por isso que ele é chamado de juízo final, né? No tribunal de Cristo, Jesus galardoará a igreja. No julgamento de Israel, ele que também é o advogado, né, será misericordioso ao ouvir o clamor do remanescente arrependido. No julgamento das nações, julgará com imparcialidade os sobreviventes da grande tribulação. Mateus 25, 31 e 32. No julgamento do diabo e suas hostes, Jesus porá termo ao poder das trevas. Apocalipse 20, versículo 10. Agora, no trono branco, esse julgamento é específico para quê? Para a condenação dos pecadores impenitentes. Os salvos em Cristo de todas as épocas, que fazem parte da primeira ressurreição, como eu já asseverei, ou a ressurreição da vida, não é? Como o Senhor Jesus disse lá em João, no capítulo 5, versículo 29, eles participarão do trono branco, mas não como réus, já que nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, diz a Bíblia, que não andam segundo a carne, não é? Neste último grande juízo, não serão proferidas, portanto, duas sentenças, como há de ocorrer no julgamento das nações, lá em Mateus 25, versículo 46. Haverá apenas a condenação para os ímpios, conforme Apocalipse 20, 15. Os salvos não serão julgados no trono branco, haja visto que o Mestre prometeu, como eu já falei, em João 5 e 24, e eu repito, em verdade, Jesus disse, em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna e não entrará em juízo, o grego krisin, que significa justamente juízo no sentido forense, ou seja, o salvo nunca mais participará de um julgamento na qualidade de réus. E aí tem um ponto importante também que corrobora o que eu estou falando. A Bíblia diz em Apocalipse 20 que a morte e o Hades darão os seus mortos para o juízo final. Veja, existe porventura algum salvo cuja alma está no Hades? Só para entendermos bem, só para que se entenda bem o que eu estou falando. Morte e Hades, nesse texto aí, são empregados, né, em Apocalipse 20, são empregados de maneira... isso aí é figuração de linguagem, é uma metonímia. Ou seja, morte por quê? Porque quem morre é o corpo, a alma não morre. A alma nunca morre, a alma é imortal, não é? Tem um grupo aí que diz que a alma morre, que aliás são aqueles que defendem a ideia de que corpo e alma são a mesma coisa, eles defendem uma doutrina monista. Então, não é que eles dizem que a alma dorme junto com o corpo, não, eles dizem que o corpo e a alma são uma coisa só. Então a alma morre, só que isso é antibíblico, porque a Bíblia deixa claro o tempo todo que a alma sempre está plenamente consciente. Então, quando a Bíblia diz que a morte e o Hades deram ou darão os seus mortos, os corpos mortos, não é? E as almas vivas, porque a alma não morre, os corpos mortos, a morte dará os seus mortos, significa que os corpos que estão na terra em algum lugar, ou sepultados, ou foram lançados no mar, ou foram cremados, não importa, Deus vai reconstituir o corpo vai se unir à alma. A alma aí é a parte imaterial, claro, a alma e espírito, que são indivisíveis, são inseparáveis, são distintos, mas são inseparáveis. É o homem interior, que é a parte imaterial. Então a parte material, o corpo, vai se unir à parte imaterial, alma e espírito, a parte que não morre, que está no Hades, é o ímpio, né? Porque o servo de Deus não está no Hades. O servo de Deus que morre em Cristo está no paraíso, não está no Hades. O Hades é a habitação dos mortos ímpios. Então o Hades dará os seus mortos, mortos aí no sentido de que a pessoa separou-se do corpo, porque morte na Bíblia é separação.
Separação do corpo, a parte material, da parte imaterial, que é espírito e alma, a parte imaterial. Então, a morte e o Hades darão os seus mortos, ou seja, os corpos e as almas que estão no Hades, porque vai haver a ressurreição, e aí sim, essas pessoas vão receber a sentença condenatória e serão lançadas no lago de fogo, o Guiena. Mas, irmão Ciro, agora para concluir mesmo, e as exceções? A Bíblia não diz lá em Romanos 2, 12 a 16, não é? Que haverá o julgamento, né? De todos aqueles que pecaram sem lei. Aí é outro caso. A Bíblia não diz que vai ser aqui no juízo final, né? No juízo final está claro que é o julgamento dos ímpios. Quanto àqueles que partiram para a eternidade sem ter ouvido a mensagem do Evangelho, né? Ou aqueles que nasceram com algum problema mental, né? Pense na pessoa que tem um problema mental, que nunca pôde entender, compreender a mensagem do Evangelho, o justo juiz saberá, claro, como julgar esses casos, né? Não cabe a nós, a Bíblia diz que não cabe a nós querer julgar antes do tempo. 1 Coríntios capítulo 4. Isso aí é com Deus, não podemos ser dogmáticos quanto a isso, mas o que nós podemos afirmar de maneira peremptória é que nós estaremos diante do justo juiz. E ele vai, claro, adotar a medida correta de acordo com a sua justiça. Não há base bíblica nenhuma para se defender a salvação, né, de alguém que partiu para a eternidade condenado. A Bíblia diz, aos homens está ordenado morrer uma vez, vindo depois disso o juízo. Hebreus 9, 27. Então aquele que rejeitou essa tão grande salvação, como está lá em Hebreus 2 e 3, não terá outra oportunidade. Vai para o Hades e vai ficar aguardando o juízo final, quando a pessoa comparecerá na condição plena, espírito, alma e corpo, parte imaterial e parte material. O Hades dará aos seus mortos, a morte, né, dará aos corpos também, né? Então haverá a ressurreição e ali, então, os ímpios haverão de receber a sentença condenatória, e a Bíblia é clara quanto aos tímidos, aos incrédulos, aos abomináveis, aos fornicários, aos idólatras, aos mentirosos, a sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre, o que é a segunda morte. Veja que interessante. Aquele que nascer duas vezes só vai morrer uma vez. Ou seja, eu nasci da minha mãe, mas eu também nasci de novo. Eu fui tornado nova criatura quando eu criei em Jesus. Então eu nasci duas vezes, que eu tive um novo nascimento. Então eu não vou provar a segunda morte. Agora, aquele que rejeitar o novo nascimento e rejeitar a salvação em Cristo, haverá de provar a segunda morte, que é a morte eterna, é a condenação eterna, é a separação eterna de Deus, Criador e Salvador.